Amém? Boa noite. Estamos chegando ao fim dessa jornada sobre as curvas da vida, mas ainda há algo Deus quer nos ensinar hoje. Salmo 146. Aliás, tira o 100 e vai só no 46. Salmo 46. Salmo 46. Amém? Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam e reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos esclarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Amém? Que palavras extraordinárias, né, nessa noite? Feche os teus olhos. Papai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para com a gente. Durante todo esse tempo, o Senhor tem trabalhado com o nosso coração, tem trabalhado, Pai, com as nossas vidas. E nessa noite eu acredito que, mais uma vez, a Tua palavra quer ser revelada a cada um de nós. Que as nossas mentes se abram e que nós possamos, Espírito Santo, ser igual esponjas, Pai, recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Pai, que em nome de Jesus, cada meu irmão, cada minha irmã nessa noite, seja abençoado pela Tua presença. Que o céu, Pai, permaneça aberto sobre este lugar. E a Tua glória possa ser derramada mais e mais. Cremos, Pai, que o Senhor tem algo de profundo, de maravilhoso e de além daquelas que são as nossas expectativas. Talvez nós viemos, Pai, sem muita expectativa. Talvez nós viemos, Pai, para participar de uma reunião. Mas a Tua palavra nessa noite irá nos surpreender. A Tua palavra nessa noite irá nos avivar. Trazer, Pai, alegria e orientação para cada um, Pai. Obrigado, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, para cada meu irmão e cada minha irmã que aqui está. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que esse salmo merece mais uma lida nessa noite. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas
e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar, onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói o escudo com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó e a nossa torre segura. Eu acredito que daria nessa noite para fechar a Bíblia e orarmos, né, e ir embora para casa. Com essa palavra que Deus revela aos nossos corações, no qual Ele se mostra como torre forte, como refúgio seguro, diante das tantas batalhas, diante das tantas situações adversas, diante dos terremotos da nossa vida. Esse salmo é algo que vem nos trazer segurança, nos trazer paz. E nós estamos falando disso nas quinta-feiras. Estamos falando de uma viagem que todos nós percorremos, uma viagem chamada vida. E nós temos um destino, o destino que nós temos é algo de glorioso, é algo de maravilhoso que Deus preparou para nós. E esse o que Deus preparou para nós é algo que nem pode se pronunciar. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para você, que ama a Deus, olho nenhum viu, e ouvido não viu, nenhum ouviu. É algo de extraordinário, é algo de lindíssimo, é algo de profundo, é algo de além do imaginário. Mas por enquanto nós chegamos a esse destino, a um caminho chamado vida, que nos apresenta curvas, que nos apresenta circunstâncias às vezes perigosas. E nessa noite eu gostaria de falar com você a respeito de triunfo. Triunfo sobre as dificuldades da vida. Eu queria entrar contigo nessa noite um pouquinho na história desse salmo. Porque são palavras que trazem segurança. São palavras que trazem paz ao nosso coração. Mas qual é o meio no qual ele foi escrito? Qual é o ambiente? Qual era a situação? Era 700 anos antes de Jesus vir na terra, 701 anos exatamente. Havia um homem muito cruel, um homem cujo nome fazia tremer todos os outros reis. Esse era o rei da Síria. E ele estava marchando no mundo de uma maneira muito cruel. O povo assírio era um povo muito feroz. Por exemplo, quando você lê a história de Jonas, você vê que Deus fala com Jonas o quê? Jonas, vá até Nínive, porque eu tenho uma mensagem poderosa para essa cidade. Eu preciso falar com Nínive que eu tenho salvação para eles. E Nínive era a capital da Síria. E Jonas falou, Nínive não tem como. Porque Nínive era o lugar no qual havia a base desse povo feroz. Que a história diz que nas casas deles, as casas dos assírios, era forrada com a pele dos inimigos. Eles pegavam os inimigos, os esquartejavam, pegavam a pele e forravam as casas deles. Por isso que Jonas se recusou de ir em Nínive. E agora esse rei violento, esse rei cruel, estava avançando contra todos os outros reis. O nome dele era Senaqueribe, um cara muito mau. Israel já tinha se rendido. Israel já estava sendo ocupado pela Síria
e Judá não. O reino de Deus estava dividido em dois. Havia um reino maior chamado Israel, com 10 tribos, e outro reino chamado Judá. E sabe, Judá havia nesse tempo um rei que ele não quis se render. Havia um rei que ele olhava para aquela situação, ele se recusava e acreditava que o Deus que ele servia era um Deus que ia deixá-lo nas mãos do inimigo. Esse rei se recusava em pensar que esse Deus que eu tinha colocado naquele lugar agora iria abandoná-los. O nome desse rei era Ezequias. Um homem fiel, um homem que celebrava o nome de Deus, um homem que fazia o que era bom. Eu quero ler um pouquinho para você o contexto no qual esse salmo foi escrito. Segundo Rei, capítulo 18, aí vai nos falar o que estava acontecendo. Ele diz assim, versículo 13 em diante. Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela data os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos, obedeceu o que o Senhor tinha dito a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. Olha a diferença. O homem que temia Deus, o homem, mesmo com um pequeno exército, e talvez com muito menos força de guerra do rei da Síria, ele disse: eu não posso aceitar, eu não posso me dobrar à força de outra coisa que não seja o meu Deus. A Bíblia nos conta claramente que Ezequias fez o que o rei aprova, o que Deus aprova. Ele amava o Senhor estava com ele era bem-sucedido. Ezequias, sem dúvida alguma, era um homem muito interessante, e Senaqueribe, ele entendeu que precisava fazer algo de muito pior, de muito mais força para vencer Judá. A política de Ezequias era não negociar com o terrorista. Ele não aceitava, ele não se dobrava. Ele simplesmente dizia: olha, eu sirvo a Deus. Eu acredito que se eu sirvo a Deus, mal algum pode me atingir. Pode acontecer o que for. Os outros podem ser derrubados. Outros salmistas diziam: olha, 1000 cairão do meu lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. E Ezequias, ele tinha entendido isso. E olha o que continua esse capítulo dizendo. O rei da Síria, aí chegou lá em Judá, olha o que o inimigo faz. E aí ele recomenda expressamente aos soldados que não se deixe seduzir pela palavra do rei Ezequias. Ele disse assim: não dê ouvido a Ezequias. Ou seja, em meio de toda essa geração, em meio de toda essa turbulência, Ezequias deu ouvido a 2 profetas. O profeta Isaías e o profeta Miqueias eram os contemporâneos desse salmo. E sabe o que Ezequias passou a viver? Algo que nos foge muitas vezes do dia a dia. Ezequias tinha um slogan, um lema, que dizia: relaxe, Deus está no controle. Pode vir tempestade, pode vir ameaça, pode for o que for, Deus está no controle. A coisa estava muito feia, porque o rei da Síria era um rei feroz. O rei da Síria era um rei cruel, de verdade. Ele era poderoso, porque ele tinha vencido já várias coisas. A cidade toda estava sitiada, mas a oração de Ezequias, sabe qual foi?
confiar no Senhor. Durante uma das curvas talvez mais difíceis da vida de Ezequias, enquanto todo mundo tremia, enquanto todo mundo se rendia, enquanto todo mundo dizia, olha, eu não aguento mais, a oração dele foi simplesmente aquela de confiar no Senhor. A ponto de dizer um dia, agora Senhor nosso Deus, salva-me das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias viu aquilo como uma possibilidade, a possibilidade de exaltar a Deus. E como você está vendo os teus problemas? Como você está olhando para as tuas dificuldades? Quantas vezes diante dos problemas e das dificuldades da vida, nós simplesmente apavoramos, assustamos e nos entregamos ao inimigo, dizendo fazer o quê? Ele é mais forte. Fazer o quê? As curvas são perigosas, me enjoaram, a viagem está cansativa. Mas Deus quer nos ensinar algo nessa noite. O rei Ezequias deixa tudo nas mãos de Deus e volta para o palácio confiando no Senhor. E Deus, em meio à tribulação daquele povo, toma a sua causa nas mãos. E se você lê a história que nós lemos aqui, Ezequias faz só uma coisa, ele ora. Ele diz, Senhor, esse povo aí está me ameaçando. Esse rei aí já ocupou muitas nações. O nosso irmão, o rei de Israel, se dobrou a ele. Só falta nós, mas eu não quero. Eu não quero me entregar ao inimigo. Eu não quero levantar a bandeira branca. Eu quero confiar em Ti, Senhor. E sabe o que aconteceu? Segundo Reis 19:35, naquela noite, a noite na qual esse rei orou, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento sírio. Quantos? 185 mil soldados do acampamento sírio foram mortos por um anjo do Senhor, porque Ezequias se recusou a se entregar. Ezequias se recusou a se render a esse rei. E quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. E o texto ainda diz que esse rei, ele foi e fugiu para Nínive. E sabe o que aconteceu com ele? Que os filhos deles o mataram. E depois um dos filhos sucedeu a esse rei da Síria. Deus quer nos ensinar algo de tremendo nesse momento. E esse Salmo 46, talvez tenha sido o mesmo rei Ezequias que escreveu. Nesse momento de confusão, nesse momento de bagunça, nesse momento de medo geral, ele para e pensa. Para e respira. Durante as curvas da vida, ele sabia que Deus tinha algo a mais. Diante das curvas da vida, ele sabia que Deus queria lhe ensinar algo. Na hora da dor, todos nós corremos para o abrigo. Todavia, nessa noite, nós temos que entender quem é o teu abrigo. Aonde Deus quer nos ensinar a correr. Porque às vezes, na hora da dor, você corre aonde está o teu coração. Onde a tua mente diz que há esperança. Talvez na hora de um aperto financeiro, a nossa corrida é atrás de trabalho, ou amigos, ou bancos, e diante de um aperto de saúde, o nosso refúgio é aquela que pode ser uma consulta de um bom médico. Mas o versículo 1 desse texto que nós lemos começa assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A primeira coisa que eu entendo aqui nessa noite é que Deus é um refúgio fascinante. Essa palavra, Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é traduzida como o lugar calmo, sossegado e em busca de proteção. Onde você tem corrido diante das dificuldades da vida? A Bíblia está cheia de versículos nos quais vários homens e mulheres de Deus, em horas de aperto, levantam os olhos para o céu e dizem: Senhor, Tu és o meu refúgio,
Tu és a minha fortaleza, é o meu Deus em quem eu confio. Durante as curvas da vida e durante os momentos mais difíceis, Deus quer que você possa conhecer um refúgio fascinante, o refúgio calmo, o refúgio seguro. A Bíblia diz que a história conta de um homem de Deus que alguns anos atrás, há 500 anos atrás mais ou menos, ele também enfrentou várias turbulências e o nome dele era Lutero. E ele escreveu um cântico, ele escreveu uma música chamada Castelo Forte, onde ele dizia, olha, o meu Deus é esse castelo forte. O meu Deus é esse abrigo sempre pronto. O meu Deus, pode acontecer o que for, eu tenho um lugar no qual eu posso correr e me refugiar. E Deus quer nos ensinar isso. Olha aqui, durante essas turbulências, o salmista diz, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas você entendeu qual era o contexto? Não era qualquer coisinha que estava passando. Porque se o anjo matou 185 mil soldados, significa que havia muita gente contra esse homem, não é verdade? Havia um exército poderoso e cruel. Não era uma ameaça meia boca, era uma ameaça real. Mas Deus nos ensina que nós precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus é o refúgio fascinante, o refúgio bonito, um refúgio seguro. E a Bíblia continua dizendo assim, olha, Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Além de Deus ser um refúgio fascinante, um refúgio bonito, um refúgio seguro, eu aprendo aqui que Ele é um refúgio acessível. Não é um lugar onde fala, puxa vida, eu preciso andar muito para chegar a Ele, eu não consigo porque é muito difícil chegar até Deus. Não, a Bíblia diz que Ele é um refúgio sempre presente na adversidade. Ele é acessível, você precisou, Ele está lá. Você clamou, Ele te escuta. Você gritou, Ele te ouve. Porque Ele não é um refúgio ausente, Ele não é um Deus distante, mas Ele é auxílio sempre presente na adversidade. A palavra adversidade literalmente significa lugar apertado. Eu acho que dispensa apresentações. A adversidade é ruim. A adversidade é cruel. A adversidade nos faz chorar, nos faz sentir abandonados, sozinhos. Mas a luz da palavra de Deus nessa noite nos diz, eu estou contigo sempre. Cada vez que você precisar, conte comigo. Cada vez que você sentir em perigo, eu sou um auxílio sempre presente. Deus um dia falou com Moisés, Moisés, eu vou estar contigo. Eu vou mandar um anjo meu andar com você. E toda vez que você precisar, você pode contar com o anjo. Toda vez que você precisar, você pode chamar o anjo vai te defender. E Moisés falou para Deus, Senhor, com todo respeito, mas se a tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Olha, com todo respeito para um anjo, ele é forte, ele é poderoso, mas eu quero o Senhor junto comigo. Eu não me contento com nada mais do que o Senhor. Moisés tinha entendido isso. E Deus falou para Moisés, Moisés, eu mesmo te acompanharei e darei descanso. Eu sou para ti, Moisés, um abrigo seguro. E aí continua dizendo, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pelas suas fúrias. A Bíblia diz que Deus, Ele é um refúgio imutável. Não importa o que aconteça ao nosso redor, Ele fica
firme. Ele fica o mesmo. Ele não se assusta com a terra tremer, ele não se assusta com o vento soprar, ele não se assusta com o mar agitar. Ele é um Deus seguro e que nos dá segurança. O salmista chega a se fazer essa pergunta, olha, dizendo, qual é a maior tragédia natural que pode acontecer? E a terra tremer, os montes serem engolidos pelo mar. Você já pensou? Já imaginou ver uma cena dessa? Né? Está num lugar onde há montanhas rodeando o mar, e você ver um terremoto e essas montanhas se destruir, se tornar nada, ser engolida pelas águas, ter um terremoto violento, e diante de tudo aquilo você sentir segurança, porque diz, olha, o meu Deus é maior de tudo isso. Olha, as coisas em volta de mim podem ser destruídas, as coisas em volta de mim podem estar acabadas, o mar pode engolir as montanhas, mas o meu Deus é imutável, Ele é poderoso, Ele é o meu abrigo. Creia, não existe problema que Deus não resolva, não existe dor que Deus não cure. Todas as coisas podem vir contra nós, mas a Bíblia diz que nele e por ele nós somos mais do que vencedores. Não entre em desespero, não entre em depressão, não fale bobagem, não enche o seu coração de mágoa, de rancor, de tristeza. Não se entregue às coisas que não vale a pena se entregar, mas corra nessa noite a esse refúgio seguro e diga, Senhor, em Ti eu confio. Quero ser igual a Ezequias, diante das ameaças da vida, diante das curvas do caminho, eu confio no destino eterno que Deus tem para mim. Creia, a vida machuca, mas Deus restaura. Que essa verdade nessa noite possa entrar no teu coração. Circunstâncias te machucam, pessoas te machucam, situações te machucam, mas Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Mas é o que fazer nessa noite, diante desse salmo, quando as dificuldades batem à minha porta? O que fazer quando as curvas da vida vêm contra mim, para que eu possa triunfar sobre as circunstâncias? E a Bíblia diz assim, há um rio, versículo 4 e 5, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu asilo desde o romper da manhã. Primeira coisa que eu preciso fazer nessa noite é preciso renovar as minhas forças. O salmista, diante dessas dificuldades, diante dessa tragédia toda, ele conseguia enxergar algo de diferente. Ele olhava ao redor dele e ele escutava rumores de guerras. Ele olhava ao redor dele e ele via exércitos enormes e cruéis ganhando nações, matando pessoas, mas no meio de tudo isso, ele dizia, olha, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Senhor, é para lá que eu quero ir, onde as minhas forças são renovadas. Deus deseja colocar na tua vida um poder sobrenatural. Deus quer colocar na tua vida uma paz que não é humana, que no meio de toda a confusão, no meio de toda a crise instalada, Ele quer que você possa ver algo de diferente. A Bíblia diz que aquele que acredita em Deus, ele beberá de uma água diferente, a água que Deus tem para ele, e dele sairão rios. De você mesmo pode sair a paz de Deus, de você mesmo pode sair esse Deus onde habita o Altíssimo, porque Deus habita na tua vida, e quando Deus habita na minha vida, igual a Ezequias, eu posso declarar, não temerei mal algum. Senhor, Ele está me ameaçando, agora é contigo. Senhor, Ele está me ameaçando, eu não posso muitas coisas, mas eu creio que Tu podes. Aí você precisa, nessa noite, redirecionar os teus pensamentos. Nações se agitam, reinos se abalam.
Esse era o pensamento comum de todo mundo. Mas ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. Que coisa extraordinária. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele fala, shh. Todo mundo tem que fazer silêncio. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. Quem é como o teu Deus? O mundo pode estar caindo à sua direita, mas se você foca em Deus, se você canaliza os teus pensamentos no Todo-Poderoso, você descansará no Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando eu olho ao meu redor, quando o meu foco, quando o meu objetivo, os meus alvos, quando os meus pensamentos são os meus problemas, as minhas dificuldades, eu vivo tremendo, eu vivo apavorado, eu vivo assustado. Mas quando eu redireciono os meus pensamentos, quando eu digo, Senhor, eu quero colocar, Pai, a minha mente no céu, e no céu não existe um Deus em crise, mas existe um Deus que reina. Senhor, no céu não existe um Deus assustado, mas existe um Deus sentado no trono. Senhor, no céu não existe um Deus apavorado, vendo o que fazer, mas existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando a minha mente está focada no céu, eu não temerei mal algum. Você precisa, nesta noite, relembrar os feitos de Deus na tua vida. Olha aqui, o salmista diz, versículo 8 e 9, venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. O salmista dizia, o Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus que fez coisas tremendas até agora para o povo dele, ele continua fazendo. O profeta dizia uma vez, todavia, no meio de campos que não produzem mantimento, no meio de situações muito difíceis, eu olho para a vinha e não tem uva, eu olho para os campos e o gado está morrendo, eu olho para ao meu redor, eu vejo algo de tremendo acontecendo. Todavia, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Todavia, eu quero me lembrar que Deus nunca me abandonou e que muitas vezes eu passei por crise, muitas vezes eu passei por dificuldades, muitas vezes eu passei por aflições, mas de todas elas Deus me salvou, de todas elas eu saí. Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo. Ele não cansou e nunca se cansará de lutar para mim. Eu confio nele nessa noite. Graças ao grande amor do Senhor, dizia Jeremias, nós não fomos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. Olha que Jeremias falava. Olha, porque as forças dele não se esgotaram, as misericórdias dele não se esgotaram, o amor dele não se esgotou. Por esse motivo, eu coloco a minha esperança no Senhor. E quando eu coloco a minha esperança no Senhor, eu sou renovado a cada manhã. Eu digo a mim mesmo, diga a ti mesmo nessa noite, olha, a minha porção é o Senhor, portanto, nele eu ponho a minha esperança. Você precisa nessa noite reafirmar as promessas do Senhor sobre a tua vida. Olha o que o salmista diz,
Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre forte. Profetiza sobre a tua vida nessa noite. Diga: Senhor, acalma o meu coração. Senhor, acalme a minha mente. Para que eu possa, Senhor, entender, descobrir e lembrar que Deus é maior. Deus é maior de todas as coisas. Em meio às maiores tribulações, com Deus você vai vencer. Creia nisso nessa noite. Que nessa noite a palavra de Deus possa encontrar um terreno fértil no teu coração. E você possa receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não está sozinho quando Deus está do teu lado. Ezequias tinha entendido isso. Ele olhou para o rei da Síria. Ele olhou para Deus. Falou: Senhor, é contigo. Porque é mais forte do que eu, mais preparado do que eu, mais bem treinado do que eu, mas eu confio em ti. E na manhã seguinte, o que Ezequias viu era os cadáveres do exército inimigo. É isso que Deus quer fazer com você. Não é para quem você é, mas é apesar de quem você é. Porque é pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, não é pela minha inteligência, não é para quem eu sou, mas é pela graça mediante a fé. Eu preciso sentar nessa noite e descansar no meu abrigo e dizer: Pai, luta essa luta para mim. Em Ti eu confio, a Ti eu entrego o meu problema, a Ti eu entrego, Pai, os pesares do meu coração, a Ti entrego os medos da minha alma. Em Ti eu confio, Senhor. Ezequias tinha entendido isso. Creia nas promessas de Deus. Paulo um dia falou algo de extraordinário. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. E pronunciado por nós, para a glória de Deus. Quantas foram as promessas de Deus em Cristo Jesus? Todas elas têm o sim e o amém. Não importa quantas foram. Mas Deus falou muita coisa. O apóstolo Paulo diz: olha, tantas foram as promessas de Deus em Cristo Jesus. Todas elas têm o sim e o amém. Como está a sua vida hoje? O salmista Davi um dia falou também: se eu andasse por um vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mais uma vez, o segredo repetido é a presença de Deus na minha vida que me garante. É a companhia de Deus nas curvas que me dá segurança. Não importa quanto elas sejam perigosas, não importa quanto elas sejam difíceis de passar por elas, Deus me garante a chegada ao meu destino. Tem uma curva fechada e escorregadia em seu caminho? Deus hoje te convida a andar com Ele. Deus hoje te convida a lutar com Ele. Deus hoje te convida a descansar com Ele. Deus hoje te convida a olhar para a tua vida e dizer: Senhor, sem Ti nada eu posso. Sem Ti a minha vida não tem escape, porque Senecaribe é muito mais forte do que eu. Esse rei inimigo conseguiu vencer vários exércitos. Ele alcançou e ganhou vários reinos. E assim vai ser conosco, se eu lutar na minha força. Mas eu luto contigo, Senhor. Eu vou ler de novo esse salmo, agora que você conhece toda a história.
Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso eu não temerei. Ainda que a terra treme, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cuja canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, e não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Deus ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Lembra, essas palavras foram de um homem sitiado, de um homem em perigo numa cidade, com fora o exército terrível. Esse Deus destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. E esse que Deus te fala nessa noite. Hoje é noite de você se entregar a Ele. Hoje é noite de você dizer: Senhor, não é mais com a minha força que eu vou lutar. Não é mais, Pai, do meu jeito que eu vou fazer. Eu vou me entregar a Ti. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó e a nossa torre segura. Deus, nessa noite, deseja que você possa realizar isso. Ele quer que você possa encontrar um abrigo. Eu quero te convidar a achá-lo nessa noite. Feche os seus olhos. E esse é o momento de caçar. Talvez você tenha caçado uma solução. Talvez você tenha caçado uma resposta. Talvez você tenha caçado alguma coisa de tangível, de material. Mas Deus te pede nessa noite de achar um lugar, um abrigo. O lugar onde se esconder. O lugar onde descansar. O lugar onde esperar. Há tempo para lutar, mas há tempo para esperar. E Deus te diz nessa noite: esse é tempo de esperar. Esse é tempo de você entregar as armas e entregar o coração. Entregar a tua oração para Ele. E dizer: Senhor, é contigo agora. Porque as minhas forças não dão. As minhas capacidades não dão. A minha inteligência não dá. Mas o Senhor é maior. Eu confio em Ti. O Senhor é um auxílio sempre presente. As curvas, elas tiram a nossa visão do futuro. Mas nessa noite, Deus quer abrir os nossos olhos e nos mostrar o destino. Nessa noite, Deus quer abrir os nossos olhos e nos mostrar que algo de maravilhoso tem preparado para você. Você tem que ter a mesma disposição do rei Ezequias. Uma disposição em acreditar, mesmo contra a esperança, mesmo uma situação terrível, Deus deseja que você acredite. Eu gostaria que nesse momento você pudesse abrir o teu coração. Eu gostaria que nesse momento você pudesse
começar a criar expectativas na tua vida. Que nessa noite você possa alimentar a tua fé e ser abençoado